Bom dia, família. Hoje a palavra saiu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Amém? Aqui é o livro que Salomão escreveu, um dos livros, que Salomão escreveu. Salomão nos dá testemunho aqui dele mesmo, da vida que ele viveu como rei, filho de Davi, todos nós sabemos disso. E ele deixou 3 etapas da vida dele escrita aqui para a gente conhecer, ter um conhecimento hoje em dia. A primeira etapa, Salomão falou sobre a vida romântica dele, a juventude dele, que foi lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Aí depois lá em Provérbios, ele escreveu sobre a vida adulta dele, amadurecido, ele já adulto, Deu vários conselhos, que ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu muita sabedoria para ele. E ele deixou isso escrito aqui, para nós aprendermos até hoje. E na terceira fase da vida dele, ele fez uma reflexão da velhice dele, da vida dele. Ele aconselha os jovens para sempre lembrar do Criador no dia da mocidade, Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: lembra-se sempre do seu Criador na tua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui na Bíblia simples, para o nosso melhor entendimento. Eclesiastes 12, 1. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Tá vendo? Quando a gente é jovem, a gente não pensa mesmo que a gente vai ficar velho. Quando eu tinha 17 anos, eu via as pessoas com 40 anos, 45, para mim já era velha. Para mim já era muito velha. E olha que hoje eu tenho 57, E eu não me imaginava com aquela idade, sabe? Eu achava que eu ia ser sempre jovem daquele jeito. E não pensava no futuro, jamais. Tanto que eu tenho uma comadre minha, quando eu não conhecia Jesus, ela batizou a minha filha, uma das minhas filhas, e ela falava: comadre Bia, depois que a gente passa dos 30, aí as coisas ficam difíceis. Aí eu não acreditava muito, sabe? Não ligava, sabe? Ela é um pouco mais velha do que eu, aliás, eu não sei quantos anos que ela tem, mas ela é alguns anos mais velha que eu, não muito. Não muitos. E ela falava isso pra mim, eu não levava a sério. Como hoje eu falo isso para as pessoas mais jovens que eu, e as pessoas talvez não levem a sério. Mas eu vou falar, família, levem a sério. Porque eu, hoje, com 57 anos, eu não faço mais o que eu fazia com 17 anos, de jeito nenhum. E eu não achava que eu ia chegar a esse ponto. Aqui na minha casa, tem a escada aqui, quem conhece sabe. Alguns anos atrás, eu tinha ainda 40 e poucos anos, eu acredito. Quando eu tinha uma lojinha aqui na garagem, eu subia essa escada e descia correndo como se fosse uma garotinha. Eu vendia salgados, e eu fazia os salgados, ia lá em cima, buscava, fritava, corria, as pessoas gritavam na rua, me chamavam para comprar alguma coisa, eu descia correndo, sabe? Hoje em dia, eu vou pé de pé, não que eu esteja velha, gaga, não, mas eu tenho 57 anos, eu não consigo mais subir do jeito que eu subia. Eu vou subindo moderadamente. Antigamente, nós fazíamos aqui em casa, eu e meu esposo, muitas festas assim, almoços, jantares, ia muita gente. Nossa, era aquele entusiasmo, aquela alegria. Antes da festa, era a faxina total na casa, então era muito serviço que tinha. Depois da festa, outra faxina. E eu dava conta sossegada. Eu fazia com muita alegria, como eu ainda faço com alegria quando dá para fazer uma coisinha ou outra, mas não é da mesma maneira. A nossa energia são sugadas, não é mais do mesmo jeito. Vai se passando o tempo e
nós vamos amadurecendo, sabe? Árvore que tem o fruto amadurece e cai. Então, enquanto o fruto tá verdinho, tá lá firme, né? Aí quando amadurece, tchum, cai. E nós, quando nós chegamos a uma certa idade, as coisas mudam na nossa vida, fica diferente. Só que a gente, para entender isso, a gente precisa do chacoalhão. A gente não quer acreditar que isso vai acontecer na nossa vida. Eu, por exemplo, nessa idade que eu estou, eu tenho que pensar, daqui a pouco eu estou com 70, 80 anos, se Deus não me recolher antes. Como que eu vou estar? 70, 80 anos, 90 anos. Minha mãe vai fazer 90 anos agora, em julho. Como será que eu vou estar? Então, eu tenho que estar preparada para isso. E a palavra de Deus já nos ensina que nós temos que nos preparar para isso. Por mais que pareça distante, parece que foi ontem que eu tinha 17 anos. Eu estava me lembrando, hoje de manhã, eu acordei, eu tive uma insônia agora de manhã, e eu estava me lembrando. Parece que foi ontem. Nossa, eu tinha 17 anos, meu esposo, que seria meu namorado, tinha 26. A gente ia começar a namorar, ficamos noivos, casamos, comentávamos sobre nossos filhos, né? Nós não sabíamos que ia ter 2 filhas. Nós falávamos, como será que vão ser as meninas? E hoje as meninas estão adultas. São mais velhas do que nós quando nós nos conhecemos. Então nós temos que nos preparar. Porque o Senhor já nos deixa escrito aqui na palavra dele, por Salomão, que nós vamos ter que prestar conta um dia. Prestar contas com Deus. Um dia nós vamos chegar perante a Deus face a face. De todas as coisas, até das coisas escondidas que eu faço, eu vou ter que prestar conta com Deus. Salomão, ele teve fantasias, ele teve desejos, ele teve alegria, mas no final ele falou, puxa, foi só vaidade que eu fiz. Eu podia ter aproveitado muito mais, mas eu extrapolei. Ele fala aqui, ele contando aqui no livro de Eclesiastes, ele quer dizer que ele passou da medida. E se a gente andar nos caminhos corretamente que o Senhor nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina, a gente só vai se dar bem. Olha aqui, José, ele temeu a Deus, não é ter medo de Deus, ele obedeceu a Deus desde criança e ele chegou a ser governador. Josué também desde a sua mocidade, está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Depois ele foi um grande profeta, um legislador. Davi, desde a sua mocidade também, ele servia a Deus. Ele foi rei de Israel, o maior rei de Israel. Daniel se lembrou do Criador também, quando jovem, e teve muito ministério, teve um longo ministério, aliás, próspero, até o fim da sua vida, na presença do Senhor. Ele sempre andou na presença do Senhor. Então, nessa manhã, eu creio que Deus está querendo que nós venhamos a parar um pouquinho. Para um pouquinho aí e pensa. Quantos anos você tinha há um tempinho atrás? Quantos anos você tem hoje? Como que está a sua vida? Como que você está fazendo as coisas? Como que você está vivendo? Será que você está agradando a Deus? Será que você está fazendo o que é bom para a sua saúde, para a sua mente, para a sua vida? Como que você está hoje? A palavra de Deus diz que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Guardar significa vigiar, defender, memorizar, preservar, guardar, lembrar. Esses áudios que eu tenho mandado, esses vídeos da família, vamos tentar lembrar. De vez em quando ouvir de novo, colocar de novo lá no YouTube, né? Que agora, graças a Deus, a gente está colocando lá no YouTube, meu cunhado está colocando lá no YouTube, Beatriz Gomes Palavra. Se você escrevendo isso, já aparece lá no YouTube. Vamos
lembrar do que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Todo dia o Senhor fala uma palavra nova. Todo dia nós temos um ensinamento diferente. Vamos ver o que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque depois que chegar no finalzinho, como eu já cheguei a falar aqui numa das palavras, as pessoas falam assim, eu não quero servir a Jesus agora não, porque eu quero aproveitar a vida. Mas será que não é melhor aproveitar a vida enquanto você é jovem, se alegrar com o Senhor, na casa do Senhor? É tão bom servir ao Senhor aqui na terra, é maravilhoso, família. É muito bom. Quem conhece, quem está aqui, depois quando ouvir esse áudio, pode testemunhar, fala aqui. Incentiva as outras pessoas que ainda não servem a Deus. Comentem aqui no grupo da família. Como é maravilhoso, por que eu não fui antes? Eu queria ter ido antes, servir ao Senhor. Eu, Beatriz, como seria bom se eu tivesse conhecido o Senhor antes. Mas eu estou aproveitando todos os momentos. E eu tenho pedido sabedoria todos os dias ao Senhor. Principalmente quando eu vou tirar a palavra aqui para eu ler para todos nós. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria para eu saber explicar, para eu saber falar para todos nós o que o Senhor quer conosco, o que o Senhor quer nos ensinar nesse dia. E o Senhor tem ensinado grandes coisas para nós, família. O Senhor tem nos mostrado como é bom fazer a vontade do Senhor, como é bom servir ao Senhor, como é bom lembrar do Senhor na mocidade. Porque lá na frente nós vamos ter que prestar contas a Ele. Amém, família? Bom dia, família.